Go where you wanna go. Do what you're gonna do. Do what you wanna do. Go where you wanna go. Nesse episódio, a gente vai aprender a precificar e vender o seu serviço num preço justo. Precificar serviço é muito complexo porque não tem um custo apropriado, alocado, que seja muito claro da gente enxergar. Como, por exemplo, se você fosse vender um liquidificador, você tem custo das partes que você monta o liquidificador, calcula uma margem e chega num preço de venda. Quando a gente está falando de serviço, serviço é a dedicação do nosso tempo e quanto vale o nosso tempo, né? E aí a gente começa a falar de preço de serviço muito associado à percepção de valor que o seu cliente tem. Então não adianta só você fazer bem o seu serviço, entregar direito. Você precisa fazer o seu cliente perceber isso na hora que ele vai te contratar, que é a hora que você vai fechar o preço. Então agora vamos aos preços. Em qualquer situação, o seu cliente vai comparar o seu serviço com um outro serviço. Ele vai fazer cotações e possivelmente ele vai optar pelo menor preço, a não ser que você mostre que o valor que você entrega, valor agregado, compensa, vale a pena ser pago. Então, é importante que você conheça os valores de preço praticados no mercado, principalmente se a categoria tem tabela como o Cintra, por exemplo. Então, parte dessa tabela, porque isso vai balizar as nossas decisões. Então, quando a gente está falando de balizamento, a gente está dizendo de referência e é preciso entender tudo que está dentro daquele preço, daquele valor. Então a gente só pode cobrar um determinado valor, entre aspas, tabelado ou não, ou regido pelo mercado, se a gente entrega tudo aquilo que está previsto dentro daquele valor. Então se a gente ainda não chegou lá, não tem problema, a gente vai cobrar o valor que está adequado para a nossa entrega e vai buscar os caminhos para que a gente consiga elevar nossa própria tabela de preços. Em resumo, para que você consiga cobrar mais, você precisa entregar mais em quantidade, qualidade e em conhecimento técnico. E para você conseguir fechar mais trabalhos, você precisa entregar mais e melhor que as demais pessoas que entregam a mesma coisa que você. Isso vai construir a sua reputação como um profissional da área. E quando você tem os seus clientes te indicando para outros conhecidos, para os parceiros, aí você vai ter um cliente seu colocando a credibilidade dele a seu favor. E isso traz um crescimento na reputação muito grande, porque a gente contrata muito serviço por indicação, muito mais do que comprar um liquidificador. Quando a gente vai, por exemplo, contratar um serviço na nossa casa, a gente sempre procura uma indicação. Por quê? Porque alguém que já testou, já viu que é bom e falou, ó, pode chamar que é bom. E aí você nem negocia tanto preço. Por quê? Porque você sabe que a entrega vai ser boa, porque a pessoa que te indicou é uma pessoa em quem você confia. Quando você está sendo indicado, você tem muito mais possibilidade de conseguir fechar uma boa negociação. Então a combinação desses dois itens, que é cobrar mais e fechar mais, é que vai permitir que você tenha uma renda maior no final das contas. Outra estratégia para que você consiga ter um volume financeiro no seu ticket é empacotar serviços. Você vai oferir um ticket médio maior. Um exemplo de empacotamento de serviço é quando você agrega alguma coisa que não está diretamente relacionada com a entrega técnica. Por exemplo, controle de qualidade não é toda empresa que faz, não é todo profissional que faz revisão e controle de qualidade. Isso faz com que o valor entregue para o seu cliente seja muito maior, porque você poupa o tempo dele de revisar. Isso faz com que você possa cobrar mais. O seu cliente entende que ele está pagando até pouco, porque ele está ganhando muito tempo por não ter que revisar o seu trabalho, porque ele confia na sua entrega, porque ele sabe que você faz revisão, vem tudo com muita qualidade. Outra coisa que você pode fazer é intermediar a contratação de outros profissionais. Então você faz a negociação com o seu cliente e se responsabiliza por uma cadeia de serviços que são prestados. Dessa forma, você tira do seu cliente a dor de cabeça de administrar diversos profissionais, você assume isso e você cobra por essa gestão, por essa administração de pessoas e processos. Nesse momento, você vai precisar colocar em prática conhecimentos de gestão de negócio, liderança de pessoas e de processos. E caso você seja a pessoa que está sendo contratada por uma empresa que está fazendo essa intermediação, presta atenção na sua qualidade. Se você entregar um excelente trabalho, certamente você vai ser contratado muitas vezes. Você vai ser indicado para outras pessoas. Olá, Academouser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado
também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Mas, falando em legendas, eu vou chamar um amigão meu para te mostrar melhor como que a Avalon funciona. Oi, gente! Hoje eu vou contar como eu legendo os meus vídeos usando a Avalon. Depois de fazer login, eu clico em escolher arquivo. E aí seleciono o arquivo de vídeo ou áudio. Depois, escolho o idioma de transcrição. Português, inglês ou espanhol. Antes de clicar em iniciar upload, eu uso o campo termos de referência para escrever nomes próprios e palavras mais complicadinhas. Assim já sai tudo certinho. E enquanto faz o upload, eu vou fazer o meu mate. Agora é só esperar ficar pronto aqui nessa listinha abaixo, onde eu posso baixar em diferentes formatos. As legendas ficam super precisas, com quebra de linha e segmentação profissional. Eita eficiência! Isso é o que eu chamo de IA do bem. Partiu revisar minhas legendas. Até! Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos! Agora você vai buscar no seu kit de ferramentas uma ferramenta chamada priorização de serviços. Na primeira coluna, você vai fazer uma lista detalhada de todos os serviços que você presta. Serviços item por item. Uma vez preenchida essa coluna de serviços, a gente vai começar a avaliar cada um deles nos seguintes critérios. Eu amo ou eu odeio? Onde o amor vale nota 10 e o ódio vale nota 0. Pega cada uma delas e dê uma nota de 0 a 10, onde 0 eu odeio e 10 eu amo. Na segunda coluna, a gente vai falar sobre quanto vale isso no mercado, quanto dinheiro você consegue ganhar com essa atividade. 0 não vale nada e 10 vale muito. Na terceira coluna, a gente vai falar sobre conhecimento. Eu faço muito mal, nota 0. Eu sou ótimo, eu dou nota 10. Na quarta coluna, a gente vai falar sobre habilidade. Se eu sou muito rápido para fazer, dou nota 10. Se eu demoro muito, eu dou nota 0. E na quinta coluna, a gente vai pensar no mercado externo, na concorrência. Um item, um serviço que tem muitos concorrentes, ele leva nota 0. E o que tem poucos ou nenhuma concorrência, ele leva nota 10. Faz a avaliação aí. Ao final, você vai ter lá o primeiro serviço, por exemplo, que é tradução. Você vai ter uma determinada quantidade de notas, de pontos que você deu, você vai somar isso e vai ter uma pontuação final na última coluna. Essa é uma forma bastante objetiva da gente classificar e priorizar foco de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional. Então você vai lá somar todos os itens e vai chegar numa nota para cada um deles. Notas que vão lá, 10, 20, 30, 40, 50. Aquilo que tiver 50 pontos é um excelente filé mignon. O que tiver 0, talvez seja uma carninha de pescoço. A gente, claro, vai trazer para vocês um exemplo muito específico de precificação, bastante detalhado, e ninguém melhor do que a nossa CEO, a Lígia, para falar isso para vocês. Se você legenda profissionalmente, pode cair no erro de achar que o trabalho de legendagem é marcação de tempo e tradução apenas. E aí, você pode consultar a tabela de valores de referências do Sintra, o nosso sindicato, e achar que aquele é o valor a ser cobrado pelo seu trabalho. Mas será que é mesmo? Os recursos de nenhum cliente são ilimitados, e começar a entender como nos encaixamos num fluxo maior e mais complexo de trabalho é um passo essencial para definirmos uma precificação justa para a gente e para o nosso cliente. Isso para que não cobremos menos do que estamos entregando e nem por coisas que não estamos entregando. Então vamos entender o que de fato deveria compreender um trabalho completo de legendagem pronto para ser entregue ao cliente. Num primeiro momento, você investirá tempo em conversar com o seu cliente e entender a demanda. Pequenos mal-entendidos nessa etapa podem ter um alto custo de tempo, dinheiro, relacionamento e reputação lá na frente. Então, não subestime o tempo de que você deve dispor nessa etapa. O pós-atendimento também conta, quando você precisará fazer ajustes, incorporar revisões e dar andamento à parte burocrática, como emissão de propostas, contratos, notas fiscais e etc. Uma vez que a demanda esteja clara, você receberá um material para trabalho. Sempre que possível, peça para analisar o material antes de informar o preço ao cliente. Reservar um período para análise desse material é bastante importante, pois ele pode trazer algumas surpresas que nem mesmo o cliente conhece. Por exemplo, o vídeo pode estar corrompido ou num frame rate que o seu software não reconhece, pode conter textos em locais que competem com a legenda ou até falas em línguas estrangeiras que não são a sua língua de trabalho. Nessa etapa, você ainda vai descobrir quais são os parâmetros exigidos pelo cliente e investir um tempo em estudar manuais.
Com o seu material em ordem, você define qual é a melhor forma de tocar o seu projeto. Seria começar pelo timing ou pela tradução? Você vai precisar de ajuda de algum colega para fazer uma revisão técnica ou te ajudar com uma língua estrangeira que você não conhece? E como tudo isso vai afetar o seu prazo ou o seu preço? A marcação de tempo é a parte técnica do processo de legendagem. Para essa etapa, é importante você considerar a sua produtividade timeando. É algo que você faz rapidamente ou leva mais tempo? Se você não gosta muito de timear ou sente que essa é uma etapa que consome muito tempo, é legal considerar pedir templates para o seu cliente e investir mais tempo traduzindo ou revisando, por exemplo. A tradução para as legendas é onde de fato investimos o maior tempo no processo de trabalho. Aqui cobramos, sobretudo, pelo nosso conhecimento acumulado, nossa experiência e competência profissional. A revisão das legendas é uma etapa essencial. Pode ser feita pelo próprio tradutor, por um tradutor colega ou até mesmo pelo cliente. É o momento de conferir a qualidade da tradução e do texto criado. A última etapa das legendas é a padronização técnica do texto e do timing, o famoso CQ. É aqui que você vai usar aquele manual que você estudou lá na etapa de planejamento. Se você quer saber mais sobre revisão e controle de qualidade de legendas e aprender a diferenciar essas duas etapas e fazer as duas no capricho, dá uma olhada no nosso curso de Revisão e Controle de Qualidade de Legendas com a Paula Barreto. Dependendo do destino do vídeo, o seu cliente pode precisar de diferentes soluções. Pode ser um SRT, um STL, um XML ou até mesmo um vídeo com as legendas já embutidas. Sua capacidade de entrega aqui vai depender do seu investimento em software e habilidade de operá-lo, e sua precificação será guiada por esse investimento também. Se você ainda não sabe finalizar legendas no vídeo ou finaliza de um jeito não muito profissional, corre lá para conferir o nosso curso de finalização para legendagem com o Ivan Franco. E, se você quer ter mais opções de export de formatos e ganhar produtividade no seu processo de legendagem, dá uma olhadinha também no nosso curso de Easy Titles com Guilherme Gama. Eita Brasil, quanta coisa! O princípio básico é que, quanto mais desses serviços o seu trabalho compreende, mais próximo você está de cobrar o valor mais alto possível, mas também mais responsabilidade você terá. Por exemplo, se você entrega o seu trabalho já revisado, mas sem padronização técnica, o nosso famoso CQ, você tem que entender que o seu cliente precisará contratar esse serviço em outro lugar. Ter uma visão 360 do que está incluído no processo de legendagem, que é o nosso estudo de caso aqui, te dá inclusive oportunidades de identificar em quais etapas você gostaria de se especializar mais e, portanto, tornar mais rentáveis, ou quais etapas você gostaria de agregar, tornando o seu serviço mais abrangente. Então vamos supor que você cobra R$10 o minuto para traduzir para a legendagem com base no seu cálculo de produtividade. Se você também fizer a marcação de tempo, você pode acrescentar R$3 o minuto, por exemplo. Para oferecer os serviços de revisão, controle de qualidade, exportação de formatos de legenda e finalização de legendas, você pode novamente aumentar a sua tarifa por minuto. E eduque o seu cliente sobre as diferentes etapas e a importância de cada uma delas para que ele saiba exatamente o que ele está remunerando. Depois de definidos os seus valores para cada serviço, analise bem a sua etapa de atendimento e avaliação de material, contabilizando quanto tempo você investe em cada uma dessas etapas. As horas gastas nessas atividades devem estar embutidas no valor por minuto cobrado ao cliente. Mas Lígia, vai encarecer demais! Não vai, tá? É muito importante que nós, como profissionais da tradução ou do audiovisual, ou da tradução audiovisual, façamos com que os nossos clientes tenham percepção de valor e não de preço. Um profissional que cumpre bem com todas as etapas que nós comentamos, ou com aquelas que se propõe a fazer, tem muito valor para qualquer parceiro. Obrigada, Lígia. E aí, para você, ajudou? Tenho certeza que sim. Fazendo um resumo do que a gente viu hoje, a precificação de serviços ela está muito diretamente relacionada com a qualidade daquilo que você entrega, daquilo que você empacota. Então, invista em você, tecnicamente, em termos de qualidade e em termos de formação profissional de competências de gestão. Isso vai te ajudar bastante. What you gonna do? Do what you wanna do. Go where you wanna go. Então você precisa... E isso, quando a gente está sendo indicado, é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Eita Brasil, quanta coisa! Não, né? Sim, ficou bom.
Buguei. De uma forma detalhada. 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 Meninas, editem. Obrigada. E embutição de legenda é finalização de legendas. Embutição, essa porra. É quando você tá no roll e você não sabe a palavra e você quer terminar, porque tá funcionando, mas não tá. Ai, que estranho. Tá bom. Corta.